Meus irmãos, boa noite. Que alegria é encontrá-los aqui, que o bom Deus, que o Todo-Poderoso Deus continue abençoando você, a mim, a nós. Nós vamos conversar sobre a Escritura agora e eu quero convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Novo Testamento, trata-se de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 16. A epístola de Tiago está localizada naquele bloco denominado de epístolas gerais. E nós vamos proceder agora à leitura dos versos 16 a 20. Estamos conversando sobre a epístola de Tiago já há alguns meses, há algumas semanas, melhor dizendo, e hoje alcançamos esse trecho, alcançamos os versos 16 a 20 do capítulo 1. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O autor dessa carta se apresenta no verso 1 do capítulo 1 como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Tiago endereça essa epístola às 12 tribos que se encontram na dispersão. Isto é, essa carta foi dirigida para pessoas que estavam passando por graves problemas. O primeiro público de leitores dessa epístola era formado por gente que estava passando por grandes dificuldades, ou seja, Tiago preserva a sua relevância para nós, leitores modernos, visto que a vida continua difícil em muitos aspectos. O fato é que Tiago abre essa sua carta com grande realismo. Ele fala a cristãos concretos que procuram viver o compromisso com Jesus e com o Evangelho e por isso enfrentam provações e tentações. Tiago faz aqui também um apelo ao discernimento, levando as comunidades a avaliarem corretamente a sua conduta. Mas Tiago também faz um apelo ao otimismo e à alegria, visto que as provações da fé funcionam como testes e levam os crentes à perseverança. No texto que lemos, Tiago oferece mais duas respostas, mais duas instruções a respeito do tema como enfrentar as provações da vida. Esse tem sido o principal assunto de Tiago nesse primeiro capítulo de sua epístola, como enfrentar as muitas provações da vida. Tiago, nessa passagem, oferece para nós mais duas instruções a respeito desse tema. Em primeiro lugar, devemos enfrentar as muitas provações da vida, conhecendo cada vez mais o caráter de Deus. Temos condições de enfrentarmos as provações da vida, conhecendo cada vez mais o caráter do Senhor. Para assegurar seus leitores de que o mal, de que as tentações não procedem de Deus, Tiago faz uma breve exposição acerca do caráter bondoso e santo do Senhor. Chamo a atenção de vocês para os versos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Note que Tiago chama a atenção, exorta aquelas pessoas, mas ainda assim os chama de amados irmãos.
Tiago está exortando, admoestando aquelas pessoas, mas ainda assim dirige-se a eles de forma afetuosa. Isto é possível ser firme, é possível ser franco, mantendo a elegância, mantendo a educação. Ele diz, não se enganem, mas depois de fazer essa observação, ele chama aqueles irmãos de amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todas as coisas que recebemos do alto, que recebemos de Deus, são dádivas. Tiago diz, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Essa expressão é tomada figurativamente, como se o Senhor habitasse nas alturas e como se o Senhor olhasse para baixo e concedesse como um rei graça e presente àqueles que são seus servos e que se encontram numa posição de inferioridade. A verdade é que Deus nos dá somente dádivas, até mesmo as provações que o Senhor nos envia são manifestações da sua bondade para nós. Tudo que o Senhor dá para nós é bom. O menino estava muito triste à beira do lago. Ele havia feito um barquinho de papel, começou a brincar com o barquinho, mas o barquinho foi ali para o meio do lago. Ele estava arrasado porque havia perdido o seu brinquedo. Alguém se aproximou, viu aquele menino todo abatido, todo murchinho, e perguntou, ô menino, por que você está tão triste? E o menino descreveu a sua situação. Eu fiz o barquinho e o barquinho está lá no meio do lago, perdi o meu brinquedo. E essa pessoa pegou umas pedrinhas e começou a jogar no lago. O menino não entendeu e começou a reclamar, você vai acertar o meu barquinho? Foi quando o moço revelou a sua estratégia. Olha, se você reparar bem, quando eu lanço uma pedrinha, essa pedrinha forma ondas. E pode ver, essas ondinhas estão trazendo o seu barquinho para perto da gente. Meus irmãos, às vezes a gente se aproxima do Senhor, é na hora da dificuldade. Nos momentos de provações, é quando a gente recebe o diagnóstico daquela doença. É quando a situação dentro de casa se torna a pior possível. Então, muitas vezes, as provações, que são ruins, são, na verdade, manifestações carrancudas da bondade do Senhor para nós. Tudo que o Senhor entrega para nós, concede para nós, são coisas boas. E Deus muitas vezes não dá o que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos. Então, quando Deus diz não para nós, isso não é expressão de maldade dele, mas sim da bondade dele para nós, uma vez que estaríamos em apuros se o Senhor dissesse sim para todas as nossas preces, porque nós não temos um discernimento tão bom como a gente acha que tem. Num texto antigo, publicado em 1948, o reverendo José Borges dos Santos Júnior escreveu: pedir não é impor. Se a oração fosse uma fórmula cuja aplicação desse resultado infalível, o mundo seria governado não pela sabedoria de Deus, mas pelo capricho das criaturas e principalmente pela sua grande ignorância. Recuperando aqui a linguagem de Jesus Cristo, muitas vezes a gente pede uma pedra, pensando que a gente está pedindo um pão. E muitas vezes pedimos para Deus uma serpente, achando que estamos pedindo um peixe. Deus, então, é tão bondoso que dá para nós não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós precisamos. Tiago prossegue.
O verso 17 continua dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. A palavra traduzida por descendo comunica a ideia de que Deus dá continuamente. Isto é, o Senhor é generoso, o Pai das luzes é muito benigno. Essa descrição de Deus como Pai das luzes é única. Apenas Tiago chama o Senhor de Pai das luzes. E eu gosto bastante da maneira pela qual as pessoas se dirigem a Deus. Isso chama a minha atenção. Por exemplo, o nosso querido irmão, presbítero emérito dessa igreja, seu Orlando Empick, quem se lembra como ele começa as suas orações? É sempre da mesma forma: Senhor, querido Deus, eterno Pai. Zé Carlos fez referência ao seu Otávio, e eu fico bastante impressionado que quase na grande maioria das vezes ele inicia as orações dele da seguinte forma: Pai Santo. O nosso pastor emérito, reverendo Wilson do Amaral Filho, geralmente se refere ao Senhor, a Deus, ao nosso Senhor, de que forma? Chamando de o Senhor dos exércitos. Tiago gostava de chamar o Senhor de Pai das luzes, era o jeito dele. Como é que você se dirige ao Senhor? Como é que você se dirige ao Pai celestial? O verso 17 encerra-se com a afirmação de que em Deus não pode haver variação ou sombra de mudança. O nosso Deus é imutável. E a imutabilidade consiste num dos muitos atributos incomunicáveis de Deus. A teologia sistemática compreende que Deus possui atributos que são comunicáveis, que ele dividiu com a sua criação, por exemplo, bondade. Deus é bom e nós somos parcialmente bons. Deus é justo e existe alguma justiça em nós, que somos criaturas dele. Mas existem alguns atributos que só Deus possui. E só Deus é imutável. Só Deus não precisa mudar. Nós somos altamente imutáveis. E graças a Deus por isso. É bom poder mudar para melhor, naturalmente. Mas Tiago afirma aqui que o Senhor, sendo perfeito, ele é imutável. Certo teólogo define imutabilidade da seguinte forma: é a perfeição pela qual não há mudança em Deus, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Mas pastor, eu encontro alguns textos na Bíblia que afirmam que o Senhor mudou de ideia. Por exemplo, lá Gênesis 6 e outras passagens das Escrituras, o texto está dizendo que Deus mudou de ideia. O Senhor está dizendo que o Senhor é imutável. Gente, quando isso acontece, é porque a Escritura está se acomodando às nossas condições. Então a Bíblia descreve Deus em termos humanos. Então, para a gente compreender, a Bíblia refere-se a essa possível mudança do Senhor, que não é mudança nada, é parte do decreto eterno do Senhor. Mas é bom que a gente compreenda que imutabilidade não é imobilidade de Deus. Ou seja, o Senhor é um Deus que age e que acompanha o seu povo. Verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A expressão segundo o seu querer é a tradução de um verbo que significa tendo ele querido, no sentido de algo pretendido, determinado e decidido. Ou seja, ninguém é crente por acaso. O Senhor tem os seus eleitos e aqueles que foram eleitos haverão de crer. E esse
novo nascimento é divino, ele é gracioso e ele é operado pela palavra da verdade. Assim como o nascimento natural vem pelo relacionamento entre um homem e uma mulher, o nascimento espiritual sempre vem por meio da palavra. A fé, afirma Romanos 10:17, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Segundo o querer de Deus, nós fomos gerados pela palavra da verdade e nos tornamos como que primícias das suas criaturas. Primícia é um termo judaico e os primeiros leitores dessa epístola compreenderam imediatamente o que Tiago queria comunicar. A ideia aqui é de que aqueles que creem, aqueles que confessam a Jesus como Senhor, constituem, configuram-se como as primícias da criação do Senhor. Os regenerados e salvos pela graça são o ápice da criação de Deus, aquela parte das suas criaturas que Deus resolveu tomar para si. Então nós temos condições de enfrentarmos as muitas provações da vida, em primeiro lugar, conhecendo cada vez mais o caráter bondoso do Senhor. Meu irmão, você precisa cada vez mais conhecer o Senhor. Pastor, como é que eu posso conhecer a Deus? É fazendo isso daqui. É comparecendo ao culto divino, é lendo a Escritura, é orando, é intercedendo, é pensando nas coisas lá do alto. Nós precisamos, eu e vocês, precisamos conhecer cada vez mais o caráter bondoso do Senhor. Como é que a gente conhece uma pessoa? É se relacionando com ela, é trocando ideia, é convivendo, é se aproximando. Então nós conhecemos a Deus nos aproximando dele. A segunda maneira pela qual temos condições de enfrentarmos as provações da vida, a segunda instrução que Tiago oferece para nós nessa passagem é que nós devemos ouvir mais e falar menos. Precisamos ouvir mais e falar menos. Meus irmãos, o mundo contemporâneo é muito apressado. O mundo contemporâneo é muito agitado. A verdade é que nós estamos numa verdadeira ditadura, a ditadura do relógio. Já reparou que quase todos os equipamentos eletrônicos possuem relógio? Lá no aparelhinho da NET tem relógio, no micro-ondas tem relógio, no celular tem relógio, no painel do carro tem relógio, e isso não é à toa. Isso faz parte, sim, de um plano elaborado que transformou o homem em operário e o tempo em dinheiro. E nós nos acostumamos a viver agitados, apressados, sem tempo para nada, sobretudo sem tempo para ouvirmos outras pessoas. O conselho de Tiago é muito sábio: fale pouco, seja lento para se irar e ouça muito. Infelizmente, nós invertemos essa ordem, não é mesmo? O texto diz para nós: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Geralmente a gente inverte isso daqui, porque a gente rapidamente fica bravo, a gente fica irado, rapidamente a gente fala alguma coisa, e é depois de muito tempo que a gente se dispõe a ouvir a outra parte. Seja pronto para ouvir. Escute os outros. Ouvir é a arte de fechar a boca e a arte de abrir os ouvidos e o coração. Escute outros. Recentemente, a comissão executiva do Sínodo de Sorocaba, da qual eu faço parte, teve uma reunião em Votorantim. Foi semana retrasada. E estivemos lá na reunião. E eu fiquei assim muito impressionado, porque enquanto um falava, o outro queria falar também. E dentro do sistema presbiteriano, isso se chama à parte.
O irmão me permite uma parte? O outro está falando, não acabou ainda, e você quer interferir na fala dele. Isso se chama à parte. O irmão me concede uma parte? E, gente, a reunião quase que toda foi de à parte. E eu fiquei lá, assim, de certa forma, meio escandalizado com aquilo. Não é? Fiquei meio escandalizado com aquilo. Ô, gente, vamos conversar, vamos ouvir. E eu estava ali me achando muito superior. Eu sei ouvir. Foi quando eu me recordei de uma reunião do nosso conselho, meses atrás. E enquanto a gente discutia uma matéria, um dos presbíteros fez um comentário e eu tratei de interrompê-lo. E falei da minha opinião. E depois que eu fiz aquilo, eu me conscientizei do quão mau moderador eu fui. Porque eu não permiti que o irmão expusesse a opinião dele. Ou seja, aquilo que eu achei feio nos outros, eu fiz também. Devemos ser prontos para ouvir. Tem muita gente precisando ser ouvida por aí. Escute a sua esposa, maridão. Para as patroas aqui presentes, escutem o marido. Precisamos ouvir os nossos filhos, as angústias deles. A gente tão facilmente critica as gerações mais jovens, não é? E eu não estou falando aqui de quem é mais velho do que eu estou falando da minha postura em relação àqueles que são mais jovens. A gente precisa ouvi-los, seja pronto para ouvir. A palavra grega traduzida por prontidão aqui é a palavra táxi. Táxi é um transporte que você utiliza muito rapidamente. O táxi precisa estar disponível o tempo todo, não é? A palavra grega aqui é essa, de onde veio a nossa palavra táxi. Devemos ser prontos para ouvir. E aí a Escritura diz, devemos ser tardios para falar. Ouça, reflita, medite, pondere e só depois fale. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. O conselho para ser tardio no falar aponta para a necessidade de sabedoria no que se fala. E o falar que edifica tem tudo a ver com a escolha cuidadosa das nossas palavras, e inclui as palavras que a gente diz e aquelas que a gente não diz. As palavras que a gente não diz são tão importantes como aquelas que a gente diz. Porque todos nós temos muita coisa para falar para todo mundo, não é mesmo? Mas é preciso que a gente tenha critério naquilo que a gente fala. O falar que edifica diz respeito a estarmos preparados para usar as palavras certas no momento certo, praticando o domínio próprio. Eu compreendo também que essa recomendação para ser tardio no falar também quer nos convidar à prática do silêncio. Em um livro chamado As Exigências do Silêncio, um monge alemão chamado Anselm Grün diz o seguinte: quando alguém não é capaz de guardar nada para si e tem necessidade de falar a respeito de tudo, tanto do bem quanto do mal, passa a impressão de que não possui profundidade. E não é verdade? Gente que para tudo tem um comentário, gente que para tudo tem uma opinião muito bem elaborada, a impressão que dá é que essa pessoa não possui profundidade, porque às vezes o melhor é ficar quieto. Às vezes o mais recomendado é você dizer, olha, eu não tenho nada para contribuir com essa discussão agora. A gente não precisa comentar sobre tudo. É bom a gente ficar quietinho de vez em quando. Aquele que fala muito, frequentemente, coloca-se no centro. Sempre de novo ele volta a falar de si. E quem fala, deseja ser levado em conta. Seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar. E aí vem o desafio para todos nós. Seja tardio
para se irar. Meus irmãos, a ira é a agressão incontrolada. A pessoa, sendo incapaz de pensar com clareza, é dominada pela cólera. A ira pecaminosa é produto de uma vida de pensamentos cobiçosos de uma pessoa que crê ter sido privada de alguma coisa que ela merece. A ira sempre surge de uma energia emocional de expectativas negadas. A pessoa fica irada porque ela acha que merece alguma coisa, aquilo não aconteceu, seu desejo não foi satisfeito e a pessoa reage à insatisfação com ira. Gente, a ira manifesta-se sempre sob duas formas e todas elas são prejudiciais. A primeira maneira pela qual a ira se manifesta é por meio da explosão. Aquele piti, aquele barraco, explosão. A pessoa perde o domínio próprio e fala e faz coisas das quais daqui a pouquinho vai se arrepender profundamente. Gregório Magno, falando sobre o indivíduo irascível, disse o seguinte: quando ficam furiosos, não sabem o que fazem quando tomados pela cólera e não se dão conta do mal que fazem a outros e a si mesmos. Falando sobre ira, C.S. Lewis disse algo muito curioso e que eu gostaria de dividir com vocês. E a desculpa que imediatamente vem à mente é que a provocação foi tão súbita e inesperada que fui pego desprevenido e não deu tempo de me controlar. E aí C.S. Lewis é provocativo e diz: será que aquilo que vem à tona antes de a pessoa ter tempo de pôr a sua máscara não é a mais pura verdade? Se há ratos no porão, você tem mais probabilidade de vê-los se entrar de supetão. Então, a explosão de ira é pecaminosa e altamente prejudicial. A segunda forma pela qual a ira se manifesta se chama amargura. A amargura é ira internalizada, é ira calcificada, solidificada dentro do coração. Existe um tipo de ira oculta, dissimulada por trás da palavra afável, do aperto de mão cortês e do sorriso. É uma ira gelada, é uma ira consolidada em ressentimento mordaz e que aos poucos vai paralisando o coração que é generoso. E gente, quando nós continuamos frequentemente engolindo todas as raivas, o corpo vai reagir em um determinado momento, no sentido mais verdadeiro e real da palavra, o corpo será carcomido, ou seja, ele é corroído por dentro. Não podemos explodir de ira, mas também não podemos engolir todas as raivas. O que nos resta, querido irmão, querida irmã, é entregarmos toda a nossa vida ao Senhor e rogarmos por uma verdadeira terapia divina em nós. O que nos resta é apresentar toda a nossa vida ao Senhor e implorar a graça dele sobre nós. Eu quero concluir com a conclusão dessa passagem, verso 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Entregue as suas causas ao Senhor. Aquilo que lhe deixa irado, aquilo que lhe angustia o coração, entregue tudo isso ao Senhor. Temos condições de enfrentarmos as provações da vida, conhecendo cada vez mais o caráter bondoso e santo do Senhor. E temos condições de enfrentarmos as provações da vida, ouvindo mais e falando menos. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.